nosso devocional de hoje, a gente precisa ter em mente que nós estamos vivendo um processo. Nós estamos a cada dia dentro do processo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente quer soluções, a gente quer coisas de um dia para o outro, né? Mas Deus trabalha na nossa vida através de processos. Nunca esqueça isso. Deus trabalha na nossa vida através de processos. Por isso que precisamos, de forma atenta, com a nossa fé ativa, viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Porque é no dia chamado hoje, agora, é que a gente está vivendo o processo que Deus tem para a gente, no dia de hoje. E uma vida com Deus é uma vida de transformação diária. E Deus, ele trabalha na nossa vida de dentro para fora. Entenda que Deus está mais preocupado com você do que com as coisas que você vive, do que com as coisas externas. Deus, ele se preocupa internamente. Como é que você está? Como é que estão as suas emoções? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que está a sua vida? A maior preocupação de Deus é com aqui dentro. Como é que está dentro de você? Bom dia, Flávia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Grazi, seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda, Graziele, Deus te abençoe. Bom ter vocês aqui. Entenda isso, a maior preocupação que Deus tem é como você está. Como você está? Como é que estão as suas emoções? Como é que estão os seus pensamentos? Essa é a maior preocupação de Deus, porque o externo, Deus resolve assim, no estalar de dedos. Deus não tem problema nenhum em resolver as questões externas da sua vida. Mas Ele trabalha de dentro para fora. Nossa vida é um processo gradativo de amadurecimento, de crescimento, de aperfeiçoamento em Deus. E hoje o nosso devocional vai falar sobre isso. Porque a vida com Deus é uma vida de transformação diária. Só que a primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente ser transformado por Deus, a gente precisa aceitar essa transformação. A gente precisa decidir ser transformado. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas pessoas que não querem. Do jeito que tá bom. A vida que eu estou levando tá boa. O jeito que eu estou vivendo tá bom. Mas Deus tem algo mais para a sua vida. Entenda que Deus tem muito mais para a nossa vida do que a vida que a gente está levando hoje. Deus sempre tem mais. Porque a vida com Deus é uma vida de crescimento diário, vida de amadurecimento diário, vida de aperfeiçoamento diário. A nossa vida, ela vai de glória em glória até chegar naquilo que Deus realmente deseja para mim e para você. Daquilo que Deus deseja para mim e para você. Agora, a gente precisa querer ser transformado. Vida com Deus é uma vida de transformação diária e eu preciso decidir ser transformado. Bom dia, pastor Sidney, Deus abençoe, querido, seja bem-vindo. E esse é o nosso devocional de hoje. Decida ser transformado. Isso é uma escolha diária, isso é uma escolha que você deseja todos os dias. Deus trabalha com a gente através de processos, e esses processos começam de dentro para fora. Por isso que Jesus Cristo, sempre quando ele chegava perto de alguém, sempre que ele ia realizar um milagre, acontecer alguma coisa, Deus primeiro dizia: a paz seja convosco. Lembra dos discípulos em alto mar na madrugada, aquela tempestade,
De repente chega Jesus andando sobre as águas, e a primeira coisa que Jesus diz para aqueles discípulos era: não temas, sou eu. Ele poderia ter acalmado a tempestade antes, mas a preocupação de Jesus era com aquilo que eles estavam sentindo. Jesus se preocupa com as suas emoções, Jesus se preocupa com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, e Ele quer resolver primeiro a casa aqui dentro. Quando você estiver bem aqui dentro, as questões externas serão resolvidas de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma. Ontem, no devocional de ontem, eu falei alguns princípios, alguns passos importantes para termos uma emoção equilibrada. Jesus se preocupa primeiro com as questões internas nossas. Decida ser transformado. Sabe, queridos, às vezes a gente deixa de viver grandes coisas de Deus porque a gente fica procrastinando essa decisão de ser transformado, essa decisão de ser moldado por Deus. Você já poderia hoje estar vivendo grandes coisas em Deus se você não tivesse protelado, se você não tivesse demorado em decidir: Deus, me transforme, mude a minha forma de viver, mude a minha forma de pensar, mude a minha forma de falar, mude a minha forma de conduta de vida. Isso é uma decisão. O próprio Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ou seja, se você ouvir minha voz, abrir a porta, ter esse desejo de abrir a porta, eu entro, cearei contigo e você comigo. Sabe, o que eu acho mais lindo, eu já falei isso aqui, o que eu acho mais lindo de Deus é que Deus não nos obriga a fazer nada, mas Ele nos convida todos os dias a ter um relacionamento íntimo e profundo com Ele, para ser transformado a cada dia naquilo da qual Ele nos deseja que sejamos para Ele. Olha o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 5, versículo 12, é com esse versículo que eu quero começar esse devocional de hoje. Diz assim, a carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12: depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Pelo fato de você ainda não ter decidido ter uma vida plena com Deus, pelo fato de você ainda não ter decidido viver a transformação que Deus tem para a sua vida, você já poderia ter sido mestre, você já poderia ter sido alguém muito melhor do que você é hoje. Mas por causa da procrastinação, por causa do adiar, do demorar, vocês ainda precisam de leite e não de alimento sólido. Entenda o seguinte, queridos, Deus tem mais para dar para mim e para você. Deus, Ele quer mais de você, Ele quer mais de mim. Ele quer que cresçamos a cada dia e nos tornemos homens e mulheres maduros para receber mais e mais daquilo que o Senhor tem para nos dar. Temos muita coisa ainda que não recebemos porque não estamos prontos, não estamos preparados. Então, querido, tome uma decisão hoje. Decida ser transformado por Deus todos os dias. Ao acordar de manhã, diga: Senhor, eis-me aqui. Faça de mim a tua vontade. Faça de mim aquilo que o Senhor deseja. Me transforme naquilo que o Senhor deseja que eu seja para o teu reino. Deseje ser um homem melhor, deseje ser uma mulher melhor a cada dia. Deus, Ele está sedento em nos transformar todos os dias. Sabe, queridos, eu sei que uma das coisas mais difíceis da vida é a mudança. Nós nos conformamos na nossa zona de conforto. Nós nos conformamos na nossa zona de conforto. É muito mais fácil estar como estamos. Mas Deus quer mais um passo. Deus quer que você se coloque em movimento. Deus quer que você caminhe mais. Deus quer que você ore mais. Deus quer que você se entregue mais. É isso que vai gerar transformação, a entrega plena e total, diária a Deus,
você sempre será transformado por Ele. Sabe, queridos, nós precisamos ter a consciência de que para mudar precisa ter um desejo ardente de querer ser melhor do que você. Entenda que amanhã você tem que ser melhor do que você é hoje. Hoje você tem que ser melhor do que você foi ontem. Nós estamos em constante mudança diária. Bom dia, Tele. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Por isso devemos ter esse forte desejo de mudar todos os dias. Deus está pronto para nos transformar todos os dias, nos renovar todos os dias, nos fazer pessoas melhores todos os dias. Olha o que Paulo diz na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, muito conhecido de todos nós esse versículo. Ele diz: não se amoldem com os padrões desse mundo, estejam em movimento, estejam em mudança todos os dias, mas se transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e de comprovar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Deus tem compromisso com aqueles que estão em movimento. Deus tem compromisso com aqueles que desejam ser transformados por Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. Então não se amoldem com os padrões desse mundo, mas se renovem todos os dias pela palavra de Deus, por aquilo que Deus deseja, por aquilo que Deus tem como sonho, plano e projeto para a sua vida. Se renove nisso. Não se prenda aos padrões desse mundo. Deseje ser transformado todos os dias da sua vida. Amanhã eu quero ser um Fernando melhor do que hoje. Hoje eu quero ser um Fernando melhor do que ontem. Queridos, isso tem que ser um desejo diário. Isso tem que ser um desejo diário. Entenda uma coisa, guarde isso que eu vou dizer no seu coração. Se alguém deseja mudar a sua maneira de viver, ela deve mudar a sua maneira de pensar. Grave isso. Se você deseja mudar a sua maneira de viver, você deve mudar a sua maneira de pensar, porque toda transformação começa aqui. Toda transformação começa na nossa mente, por isso que precisamos nos renovar todos os dias. O que tem ocupado a sua mente? Os problemas, os desafios, o que ocupa a sua mente? Então entenda, nunca esqueça disso. Se você deseja mudar a sua maneira de viver, você precisa mudar a sua maneira de pensar. Pense grande, pense no tamanho do seu Deus, pense nas promessas que Deus tem para você. Pense nesse desejo de ser transformado todos os dias. Todos os dias. Deseje sempre ser melhor do que você é hoje. É isso que Deus espera de você. Amém? Sendo assim, com essa pequena introdução, quais são os passos que eu preciso ter na minha vida que vão me ajudar nessa transformação? Quais são as decisões que eu preciso tomar? O que eu preciso fazer para que eu seja transformado todos os dias pelo Senhor? E eu separei algumas coisas aqui que vão me ajudar e te ajudar a viver essa transformação diária. Sempre seremos transformados. Sabe quando vai parar essa transformação? Quando chegarmos em casa, quando chegarmos no céu. Entenda que a nossa jornada é uma jornada de volta para casa. Estamos voltando para casa. E é só lá que seremos perfeitos. Enquanto estivermos aqui, vivendo nesse mundo, fazendo essa jornada que nos foi proposta por Deus, devemos desejar ser transformados todos os dias. Todos os dias. Amém? A primeira coisa que a gente precisa fazer para que essa transformação aconteça, a gente precisa focar no poder de Deus
e não na nossa força de vontade. Deseja ser transformado? Foque no poder de Deus e não na sua força de vontade. A nossa vontade é limitada, a nossa força é pequena, mas o poder de Deus é imensurável. O poder de Deus é transformador. Então deseje ser transformado, focando no poder de Deus. Jeremias capítulo 13, versículo 23, diz assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. O que Deus está nos ensinando nesse versículo? Existem coisas na nossa vida que só são transformadas pelo poder de Deus. E ele faz uma analogia. Será que um etíope pode mudar a cor da sua pele? Um leopardo pode mudar as suas pintas? Assim também são vocês, incapazes de fazer o bem. Queridos, por natureza, eu e você somos maus. Somos egoístas. Só pensamos em nós. Só fazemos aquilo que nos dá uma vantagem. Se não for Deus na nossa vida, somos terríveis. Então, para a gente se transformar a cada dia, a gente precisa manter o nosso foco na soberania e no poder de Deus. Porque se for depender da nossa vontade, a gente está perdido, porque a gente só vai fazer aquilo que agrada o nosso coração, a gente só vai fazer aquilo que está bom para a gente só vai pensar em nós. Nós somos assim. Quantas vezes você durante o dia não se pega pensando só em você, querendo fazer coisas que só te agradam? Queridos, nós somos bicho ruim, viu? Precisamos da graça e do poder de Deus para sermos quem somos hoje. Então, para ser transformado, só é possível através do poder de Deus e não através da nossa simples vontade. Nós temos que ter o desejo, sim, de ser transformado todos os dias, mas isso só é possível por causa da graça do Senhor sobre a nossa vida. Então, a primeira coisa, foque no poder de Deus e não só na sua força de vontade. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã que nunca vamos conseguir mudar por nós mesmos. Nunca vamos conseguir ser transformados por nós mesmos. Mas entenda uma coisa, Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. É através da força do Senhor que eu posso me transformar numa pessoa melhor, que eu posso me transformar num pai melhor, que eu posso me transformar num marido melhor, que eu posso me transformar num homem melhor, numa mulher melhor. Não deseje mudar pela força do seu braço, você não vai conseguir. Não deseje mudar o outro, às vezes a gente quer mudar a outra pessoa, você não vai conseguir. Somente pela graça e pela força do Senhor é que somos transformados dia após dia. Não existe outra forma. Quer mudar, quer ser transformado, foque no poder de Deus. Sabe, por isso que a gente precisa orar. Por isso que a gente precisa orar a Deus reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas limitações. Sabe qual é o maior sinal de transformação? É a humildade. É reconhecer que precisa ser transformado. O maior sinal da transformação na vida de um homem e de uma mulher chama-se humildade. Senhor, eu preciso ser transformado nessa área. Eu preciso ser transformado nessa esfera da minha vida. Reconheça as suas limitações. Reconheça os seus erros. Reconheça as suas fraquezas. Esse já é o primeiro passo de uma decisão transformadora na sua vida. Reconheça que sozinho você não pode mudar nada, mas confie na soberania, na graça, no poder de Deus a cada dia, que te livra
desses sentimentos e faz você viver algo novo, transformador na sua vida. Para mudar, precisamos focar em Deus e no seu infinito poder. Essa é a primeira coisa. Foque no poder de Deus. Não foque na sua fraqueza. Não foque nas suas limitações. Não foque na sua incapacidade. É necessário reconhecê-las, mas não manter o foco nela. Eu escuto pessoas dizendo, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de assumir isso. Não. Foque no poder de Deus e é Ele que vai te transformar todos os dias. Amém? Segunda coisa importante para que haja transformação na nossa vida. Foque nas boas coisas da vida e não nas dificuldades que te cercam. Foque nas boas coisas. Procure enxergar a bondade de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Bom dia, Marinho. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Foque na bondade de Deus, nas coisas boas que Deus te proporciona todos os dias. Sabe, queridos, às vezes a gente fica tão focado nos problemas da vida, ficamos focados nos nossos sentimentos, que não observamos os detalhes da bondade de Deus que são diárias. Hoje já são 10h24 da manhã. Você já viu a bondade de Deus na sua vida hoje? Eu já vi várias. A primeira é porque eu acordei. O fato de eu acordar é porque Deus é bom. O fato de eu estar de pé hoje com saúde, vivendo, estando aqui agora nessa live, ouvindo essa live, é porque Deus é bom. Sabe, isso não se trata de focar nas coisas boas, não se trata do poder do pensamento positivo, não. Se trata da bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom, então foque nessas coisas. São as coisas boas que devem ocupar a nossa mente. Não traga para sua mente coisas que não vão fazer você crescer, que não vão fazer você transformar, que não vão fazer você amadurecer. Então foque nas coisas boas da vida. Foque nas coisas boas que te acontecem. Sabe, querido, às vezes a gente vive o dia inteiro só com notícias boas, com coisas boas que acontecem, mas de repente vem uma notícia ruim, uma notícia negativa. O que você vai guardar no seu coração? Essa notícia ruim. Essa notícia ruim vai te fazer esquecer tudo aquilo de bom que você viveu nesse dia. Inverta isso. Ignore as coisas ruins e só pense, só viva nas coisas boas que te aconteceram. Mude o foco. Sabe, queridos, tudo aquilo que a gente foca cresce. Então, se você focar nos problemas, nas dificuldades, nos sentimentos de repente que te assolam, eles vão ser muito maiores do que eles realmente são. Foque na bondade de Deus. Eu falei isso ontem. Permita que o seu pensamento seja pensamentos bons, porque tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Então decida ser transformado. Filipenses capítulo 4, versículo 8, eu li ontem esse versículo, ele fala exatamente isso. Paulo nos dá um conselho. Ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente nisso, digno de louvor, que essas coisas ocupem o vosso pensamento. Queridos, Deus está falando esse versículo 2 vezes, Ele falou ontem e está falando hoje. Grave isso, pense nas coisas boas da vida. Isso vai facilitar a sua transformação diária. Permita-se ser transformado por Deus. E uma das coisas é focar nas coisas boas. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Não sei mesmo. Mas procure enxergar nessa situação a bondade de Deus. Entenda, nada foge do controle de Deus. Nada. Por mais que você não perceba a boa mão do Senhor,
sobre a sua vida, sua casa, sua família. Por mais que você não perceba a boa mão do Senhor nos seus negócios, na sua vida como um todo, tenha certeza, Deus não está indiferente às circunstâncias da tua vida, pelo contrário, Ele está agindo, Ele está trabalhando. Tudo isso faz parte de um plano, tudo isso faz parte de um propósito. Procure enxergar a bondade de Deus em todas as circunstâncias da sua vida. E é nessa bondade que você deve focar. É nessa bondade que você deve observar. Mantenha-se atento aos detalhes da ação de Deus hoje. Gente, quando chega no final do dia, se você faz uma retrospectiva do dia, você consegue identificar quantas coisas boas o Senhor já realizou nesse dia. Foque no Senhor. A própria palavra de Deus nos diz que devemos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então foque nas coisas boas, isso vai te ajudar a transformar, isso vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Sabe, queridos, nós somos aquilo que pensamos, nós somos aquilo que estamos cheios. Então, se você está cheio de coisas boas, você será uma pessoa boa. Se você está cheio de coisas boas, você falará coisas boas. Se você está cheio de coisas boas, você pensará em coisas boas. Se você está cheio de coisas boas, você sentirá coisas boas. Entenda uma coisa, a gente só compartilha aquilo que a gente tem. A gente só transfere aquilo que a gente tem. Então se ocupe de coisas boas, encha sua mente e seu coração com a bondade de Deus. Isso vai te fazer uma pessoa melhor. Amém? Sabe, precisamos desejar ser mudados por Deus todos os dias. Deseje isso. Deseje isso. Terceira coisa que vai me ajudar e te ajudar nessa transformação diária. Foque no progresso e não no resultado final. Foque no progresso e não no resultado final. A vida é um processo. Como eu disse no início desse devocional, Deus trabalha de dentro para fora. Procure focar nesse trabalho, procure focar nesse percurso. Não se preocupe com o final. Às vezes isso causa ansiedade. Eu quero sair logo dessa situação. Eu quero sair logo desse problema. Eu quero sair logo desse... Mas veja o que Deus está te ensinando nesse processo. Veja o que Deus está te ensinando nesse vale. Veja o que Deus está te ensinando nessa dor. Porque Ele é bom. Ele é bom. Então olhe para as circunstâncias da sua vida e foque nesse progresso, nesse avanço. Eu tenho certeza que hoje você está sendo uma pessoa melhor do que você foi ontem. Eu tenho certeza que hoje você está tendo atitudes melhores do que as atitudes que você teve ontem. Foque no seu progresso. Foque no seu amadurecimento diário. Foque no seu crescimento diário. Não se preocupe com o final. O final é consequência. O final é consequência. Então olhe para a sua situação hoje e fala: Senhor, o que o Senhor tem para mim nisso? O que eu vou aprender com essa dor? O que eu vou aprender com esse momento da minha vida? O que o Senhor tem para me ensinar com isso? Sabe, as pessoas têm um discurso totalmente fora do que Deus deseja, porque diante das situações de dor na vida, não pergunte por quê. Pergunte o que o Senhor deseja com isso. E não por que, Senhor. Tem muita gente que fala isso nas aflições da vida. Por que, Senhor? Por que eu? Por que isso? Por que aquilo? Não. Mude a pergunta. Pergunte o que o Senhor tem para ensinar
com isso que está acontecendo na minha vida? O que o Senhor tem para mostrar com isso? Então, viva o progresso. A nossa vida é uma vida diária. E essa vida diária é viver um dia de cada vez, na cadência da fé, na cadência da promessa, na cadência daquilo de novo que Deus tem para realizar na nossa vida. Sabe, queridos, a gente se preocupa muito com o final. Aí surgem aquelas perguntas: o que será? O que vai acontecer? Como será? E a gente perde tempo de entender e viver o progresso, entender e viver o processo. Querido, o processo de Deus é maravilhoso. A gente, como pastor, a gente atende, pessoas, e é muito importante, é muito interessante quando a gente atende a pessoa pela primeira vez. Ela está de um jeito. Na medida que ela vai sendo discipulada, que ela vai aprendendo o Evangelho, que ela vai crescendo na graça, ela vai se transformando. É lindo de ver, porque é o progresso. É o progresso. Então foque no progresso. Não se preocupe com o final. O final será extraordinário. O final será maravilhoso. Amém? Vocês estão entendendo? Queridos, o final é tremendo, mas curta o processo. Deus está fazendo uma obra na sua vida, na minha vida, extraordinária. Esse processo está sendo feito de dentro para fora. Você está sendo uma pessoa forjada, sendo amadurecida, sendo tratada. Deus está te deixando exatamente como Ele gostaria que você fosse para Ele. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um vaso na mão do oleiro. Foque no progresso. Sabe, quando a gente olha para o nosso inventário moral, vamos chamar assim, nós descobrimos que precisamos mudar muitas coisas. Mas devemos viver um dia de cada vez, vivendo o progresso, vivendo o processo, sendo transformado dia após dia. Dia após dia. E precisamos da ajuda do Pai, que é o Pai que começou a boa obra. Entenda, quando você nasceu, Deus começou em você uma boa obra. Você não é obra do acaso, você não caiu nesse mundo de paraquedas, não. Você é uma filha, você é um filho muito amado por Deus. E Deus está fazendo uma obra na sua vida linda. Algumas pessoas estão aqui que eu acompanho, que eu conheço, e é lindo de ver. É lindo de ver como Deus está trabalhando, como Deus está fazendo florescer. Ah, queridos, decida ser transformado todos os dias. Aquele que começou a boa obra em vocês, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Esse completar é diário, então viva o progresso, viva o dia após dia, curta essa transformação. Sabe, eu que acompanho algumas pessoas aqui, que eu estou olhando essa transformação, está lindo de ver, eu louvo a Deus. Então continue firme, continue decidindo ser transformado a cada dia. Você não é obra do acaso, você nasceu para dar certo. Você acordou hoje de manhã porque Deus tem planos para a sua vida. Quando Deus nos acorda de manhã, eu sempre falo isso aqui porque isso alegra o meu coração. Quando Deus nos acorda de manhã, Ele está dizendo: ei, levanta, porque meus planos continuam de pé. Levanta, porque a obra que eu comecei, ela vai ser completa. Levanta, porque tem muita coisa para vivermos juntos. Então, queridos, se você está acordado hoje, está de pé hoje, é porque Deus está trabalhando essa obra na sua vida. Então, querido, permaneça firme no Senhor e curta esse processo. Enxergue a bondade de Deus em todos os detalhes da sua vida. Amém?
E por último, querido, quarto ponto, que vai me ajudar e te ajudar a ser transformado a cada dia. Foque em pessoas que te ajudem a crescer e a se transformar todos os dias. Foque em pessoas que te ajudam a se transformar todos os dias e não naquelas que te impedem de mudar. Andem com pessoas que te levam para Cristo. Andem com pessoas que te fazem crescer todos os dias. Sabe, queridos, se é necessário desfazer algumas amizades, desfaça. Queridos, eu posso contar no dedos os amigos que eu tenho. Eu posso contar no dedo pessoas com quem eu ando e que me fazem crescer todos os dias. Quer ser transformado? Ande com pessoas que te ajudam a ser transformado. Andem com pessoas que se alegram na sua alegria. Ande com pessoas que se entristecem na sua tristeza. Andem com pessoas que estão caminhando junto com você na mesma direção. Se precisa desfazer de amizades, desfaça. Se precisa parar de frequentar alguns ambientes, pare. Mas decida ser transformado todos os dias. 1 Coríntios, capítulo 15, 33, nos deixa uma lição muito clara. Paulo nos diz: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado. Cuidado com quem você anda. Cuidado com aqueles que te dão conselho. Cuidado com aqueles que, em vez de fazer você crescer, amadurecer e avançar, estão te paralisando, estão deixando você estagnado. Sabe, queridos, isso é fundamental. Nunca vamos melhorar se não mudarmos os nossos relacionamentos que nos influenciam. Precisamos ter, queridos, relacionamentos com seguidores de Cristo. Precisamos ter relacionamento com aqueles que nos trazem para perto do Senhor. Precisamos ter relacionamento com aqueles que nos querem ver melhor todos os dias. Sabe, queridos, caminhe com pessoas que estão indo para o mesmo céu. Céu só tem um. Caminhe com pessoas que estão indo para lá. Como eu falei, estamos voltando para casa. Cada dia é um dia a menos na jornada de volta para casa. A nossa pátria não é desse mundo. Não pertencemos a esse mundo. Estamos nesse mundo. Vivemos nesse mundo. Mas estamos de volta para casa. Então, ande com pessoas que estão voltando para casa. Ande com pessoas que estão na mesma direção. Sabe, queridos, não somos pessoas perfeitas. Eu não sou perfeito, longe de mim. Você não é perfeita, não é perfeito. Mas eu preciso te ajudar a caminhar. E eu quero que você me ajude a caminhar, como eu sempre digo nesse devocional todos os dias. Queridos, eu preciso de cada um de vocês. Eu preciso de cada um de vocês. Vamos andar junto? Vamos caminhar junto? Vocês não têm ideia de como eu preciso de vocês. Sabe, eu quero te ajudar, eu quero que você me ajude, eu quero andar junto. Se você chorar, eu quero chorar junto. Se você se alegrar, eu quero alegrar junto. Conte comigo. Conte comigo. Não viva a vida sozinho. Vamos junto. Afinal, o nosso Pai é o mesmo. Provérbios capítulo 27, versículo 17. Olha que versículo interessante que Salomão afirmou. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Olha que fantástico isso. Assim como o ferro afia o outro ferro, deixa o outro ferro pronto para ser usado, o homem, o ser humano, afia o seu companheiro.
Me permita fazer parte da sua transformação. Me permita fazer parte da sua caminhada. Vamos junto. Vamos junto. A palavra de Deus, ela é tão perfeita em seus conselhos, em seus fundamentos. Olha o que diz Eclesiastes, também um livro escrito por Salomão. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 ao 12. Preste bem atenção nesse versículo. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem ninguém para ajudá-lo a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Olha que fantástico isso. Precisamos um do outro, isso é igreja. Por isso que eu sempre vou dizer aqui, conte comigo. Às vezes você está passando uma coisa que você não precisa passar sozinho. Às vezes tem alguma aflição dentro de você que você está vivendo isso sozinho. Só um minutinho, gente. Desculpe, é que entrou uma ligação no meio da live. Às vezes você está vivendo um conflito, um problema, que você está vivendo sozinho por decisão. Não faça isso. Não se isole. Não se feche. Existem pessoas que te amam. Eu sou uma delas. E que deseja caminhar com você. Então, vou repetir. Contem comigo. O que eu puder ajudar, a mão que eu puder estender. Eu, como pastor, eu estou aqui para servir vocês. Vocês. Cada um de vocês. Servir a igreja, servir um povo, servir uma nação. Essa é a minha maior função. Vamos juntos. Conte comigo. A maioria de vocês aí, a grande maioria, tem meu WhatsApp, eu recebo mensagem, pedido de oração. Eu faço isso com maior alegria, com maior amor. Antes de eu entrar na live, eu mandei uma oração para uma pessoa que estava aflita. Conversei um pouquinho com ela. Vamos caminhar junto, queridos. Não se isole. Foque em pessoas que te ajudam a vencer a cada dia. A cada dia. Amém? Felizes são os homens e mulheres, queridos, que têm esse forte desejo de mudança, de ser pessoas melhores. Foque nessas mudanças que você precisa. Permita-se ser modificado, transformado, reestruturado por Deus. Continue firme. Continue firme. Deus deseja te transformar todos os dias. Todos os dias. Decida viver essa transformação. Decida viver essa transformação. Faça um compromisso com Jesus. Faça um compromisso de andar com Ele todos os dias. Faça um compromisso de viver ao lado de Deus todos os dias. Ore, peça a Deus que você tenha mais fome, mais desejo de mudança. Deseje ser mudado todos os dias. É o que Deus mais deseja, é transformar eu e você naquilo que Ele gostaria, naquilo que Ele deseja. Decida ser transformado. Para isso, foque no poder de Deus e não na sua força. Foque nas boas coisas que têm acontecido na sua vida. Deus é bom. Deus, Ele cuida de todos os detalhes. Enxergue a bondade de Deus, mesmo no meio das dificuldades e das circunstâncias de Deus, da vida. Procure focar na bondade de Deus. Foque no progresso.
Aprenda com o progresso, viva o progresso, viva o processo. Entenda, não pergunte mais por quê, pergunte o quê. O que o Senhor tem para me ensinar com isso? Não espere o resultado final, não foque no resultado final, ele vai chegar, ele vai ser consequência do progresso, ele vai ser consequência do processo. Foque em pessoas que te ajudam a caminhar todos os dias. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje, que Deus colocou no meu coração já tem uma semana mais ou menos, mas hoje foi o dia que Deus permitiu que eu compartilhasse com vocês. Decida ser transformado, isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se atentamente ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. Ceia, mesa, significa intimidade. A minha oração é que os seus ouvidos estejam sensíveis à voz de Deus e que Deus permita que você a cada dia seja transformado pela sua graça, pelo seu poder. Que você e eu sejamos transformados todos os dias pela graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Para que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração e para que a gente possa finalizar esse devocional entendendo que a graça do Senhor nos basta, que seremos aperfeiçoados todos os dias através das circunstâncias da vida, porque tudo tem um propósito, tudo tem um plano, tudo tem um quê. O que Deus deseja com tudo isso. E tudo passa. Tudo passa. Toda crise, todo problema, ele tem prazo de validade e ele tem grandes princípios e ensinamentos para nos ensinar. Nunca esqueça disso. Toda crise, todo problema, todo gigante, todo desafio, ele tem duas coisas. Primeiro, prazo de validade e segundo, grandes ensinamentos e princípios de Deus para a nossa vida. Aproveite o processo, aproveite o progresso e tenha certeza que você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória e dizendo: só podia ter sido Deus, só podia ter sido Deus. Tenha certeza que o nome do Senhor sempre será glorificado na sua vida. E tenha certeza de que através da sua vida, muitas outras vidas serão alcançadas e você será um grande instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, é no Teu nome que continuamos na Tua presença, é no nome de Jesus que estamos aqui, porque tudo tem a ver com Ele, tudo é para Ele, tudo é com Ele. Te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor preparou para nós, esse dia que o Senhor separou para vivermos. Obrigado, Senhor, por cuidar de todos os detalhes desse dia. E esse dia é bom, porque tudo que o Senhor faz é bom. Obrigado, Pai. Obrigado por nos trazer aqui diante da Tua presença para vivermos esse dia plenamente. Obrigado, Senhor, por cuidar de todos os detalhes, cuidar da nossa vida. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado por dizer, através da Tua palavra, que precisamos decidir a cada dia ser transformados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar lições valiosas, lições que realmente precisamos viver, praticar, para serem verdades na nossa vida e, como consequência, sermos transformados dia após dia. Obrigado por nos ensinar que devemos focar no Seu poder e não na nossa força, porque ela é limitada. Nós somos limitados, nós somos fracos, mas o Seu poder é imensurável. Que a nossa transformação passe pelo Teu poder, que a nossa transformação passe pela Tua graça e principalmente pela Tua misericórdia. Queremos sim ser transformados. Por isso, Pai, nos faça focar nas coisas boas da vida, nos faça enxergar a Tua bondade em toda e qualquer circunstância que venhamos a passar.
que ao olharmos para as circunstâncias da vida, possamos enxergar a tua boa mão, possamos enxergar o teu agir. Obrigado, Pai. Obrigado por abrir os nossos olhos e nos fazer enxergar a tua bondade todos os dias. Obrigado por nos ensinar que não devemos focar e se preocupar com o resultado final, mas devemos focar no progresso, focar que a cada dia estamos melhores, a cada dia estamos agindo de forma melhor, que isso que nos importa, a cada dia, vivendo um dia de cada vez, sendo transformados, melhorados, amadurecidos pelo Senhor. Que os nossos olhos possam estar enxergando esse progresso, que os nossos olhos possam estar vivendo, enxergando o processo diário que o Senhor tem em nossas vidas. Isso vai nos ajudar a ser transformados dia após dia. Que possamos focar e andar com pessoas que realmente querem o nosso bem, pessoas que querem nos ajudar, pessoas que querem realmente caminhar junto conosco. Por isso, Pai, traga pessoas para perto de nós que realmente têm um compromisso contigo, que realmente estão caminhando na mesma direção. Pai, tira todos aqueles que não querem um compromisso contigo. Afasta de nós, Senhor, todos aqueles que nos atrapalham, que não querem ver a gente crescer, mas que possamos ter pessoas caminhando na mesma direção. Afinal de contas, Senhor, estamos voltando para casa, estamos voltando de onde viemos e logo, logo estaremos eternamente com o Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda a viver, nos ajuda a estar com pessoas que realmente nos amam, que choram com a gente, que se alegram com a gente e que estão dispostos a caminhar dia após dia junto conosco. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora por cada um que está online comigo, visita de forma especial, visita de forma profunda, que o Senhor venha visitar as necessidades, os conflitos e tira tudo, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda insegurança, toda falta de fé, toda incredulidade, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém da nossa caminhada, desse progresso, desse processo, seja queimado pelo fogo da Tua glória. E que só haja espaço, Senhor, só haja espaço para a Tua paz, só haja espaço para os Teus planos, só há espaço para a Tua voz. Por isso, Pai, fala conosco, instrui cada um o caminho que deve andar. Abençoa, Pai, a casa, os filhos, os negócios, que eles sejam realmente guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, que eles possam focar realmente além das circunstâncias, que eles possam ter pessoas próximas deles que os ajudam a caminhar, a crescer. Por isso, Pai, ajuda em tudo, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que o Senhor possa vir abençoar de forma poderosa e gloriosa, que esta palavra seja vida no coração deles e que eles possam ser também transformados, que possamos decidir, porque isso é uma decisão, de ser transformados pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.